Você mesmo, que fica falando que só tem notícia ruim do Fluminense, e realmente só tem notícia ruim. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer uma notícia boa. Algumas notícias boas para o Fluminense, para esquentar seu coraçãozinho nesse frio do mês de junho. Tá bom, meu filho? Então vamos lá. Vamos trazer notícia boa. Enfim, graças a Deus, notícia boa. Lateral esquerdo. Pode ter uma novidade ali na lateral esquerda. Ai, meu pai, tomara que o Fernando Diniz acorde para a lateral esquerda e dá uma chance pro garoto da base. Também vamos falar aí da galera que tá voltando de contusão. Deixa aquele like, tá valendo a pena, é notícia boa. Quando tem notícia boa, deixa o like. Quando tem notícia ruim, é aí que eu preciso mais ainda do seu like, porque eu fico triste igual você, porque eu sou tricolor também. Então um like pelo menos dá aquele reforço na alegria. Então vamos lá, reapresentação do elenco no CT. O Fluminense jogou contra o Atlético, no dia seguinte se reapresentaram, regenerativo, algumas novidades, algumas possibilidades. Calma que ainda não é o Diogo Barbosa que foi apresentado, assinou o contrato até dezembro de 2024. Diogo Barbosa só vai estrear com a camisa do Fluminense depois da abertura da janela, depois do dia 3 de julho, a estreia dele ou não, se vai ser relacionado eu não sei, mas ele só vai estar apto a jogar a partir do dia 9, dia 3, né? No dia 9 o Fluminense joga contra o Internacional no Maracanã e podemos ter o Diogo Barbosa. Espero que esteja no banco, né? Ou pelo menos nos relacionados, porque de titular eu prefiro que o Marcelo engate aí uma sequência de jogos, ele joga contra o Bahia, joga contra o Sport Cristal, joga contra o São Paulo. Marcelo, vamos trabalhar, meu filho, pelo amor de Deus, ou um garoto da base. Então, Diogo Barbosa só depois do dia 3, e a provável estreia dele é no dia 9 de julho, no Maracanã, contra o Inter de Porto Alegre. Vamos para as boas notícias? Vamos lá. Teve a apresentação de Diogo Barbosa, mas também teve o John Arias voltando da seleção colombiana, treinou normalmente. Sentimos uma falta tremenda de você, John Arias, aberta aí, como o John Arias faz falta, né? Aberta ali pelo lado direito, fuçando para cima do lateral esquerdo. Esse jogo contra o Atlético seria interessante, uma troca ali, né? Ofensiva, o Fluminense tem uma opção pelo lado direito, só teve a esquerda ali com o Keno. Tendo o Keno pela esquerda e o Arias pela direita, o time ganha um reforço grande aí na parte ofensiva. Graças a Deus o Arias retornou e vai a campo neste sábado às 18h30 no Maracanã. Gramado novinho, tapete tá uma beleza do Maracanã, reformado para encarar o Bahia e fazer 3 pontos em casa, porque pelo amor de Deus, chega de resultado ruim, né? É só notícia boa a partir de agora. Chega, por favor. Então, John Arias, que estava com a seleção colombiana, treinou. Felipe Melo, que sentiu um problema no joelho, ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Felipe Melo treinou normalmente, deve fazer zaga ao lado do Nino. David Braz volta para o banco de reserva. David Braz que deu lençol no Hulk. O jogo não comprometeu, não, o tal do David Braz. Tomara, né? Perdeu um pouquinho os quilinhos ali, tá um pouquinho pesado, mas já tá veterano, né? Então Felipe Melo retorna contra o Bahia. Não falei que era boa notícia, vocês que são fãzão aí do Felipe Melo, ficam rosnando, latindo pra ele na arquibancada, vocês adoram o Felipe Melo. Então ele tinha sentido problema no joelho, treinou normalmente. E o Marcelo finalmente, sem dores na panturrilha, sem dores de barriga e piriri, treinou normalmente. Então Arias treinou, Felipe Melo treinou e Marcelo também. Pelo visto não tem nada na panturrilha do Marcelo, realmente era uma gastroenterite viral, né? Comeu algum hambúrguer, um x-tudo na rua, alguma porcaria. O Marcelo comeu na rodovia, como é que é? Um pastel na rodoviária, e caiu muito bem a azeitona que estava no pastel do Marcelo. E graças a Deus ele treinou normalmente. Então, aquele que foi vetado no último jogo, em cima da hora, graças a Deus está melhor. Então, estou falando, vamos ter lateral esquerdo, Marcelão contra o Bahia. Pô, compra o teu ingresso, comprou ainda não, Mequetrefe? Marcelão na lateral esquerda, teremos o Arias de volta ao ataque, teremos o Felipe Melo, tá faltando o zagueiro, né? Manuel suspenso, Vitor também. Felipe Melo retornando para o setor defensivo. Mais um zagueiro, que bom.
Vamos lá, outra notícia importantíssima. O Fluminense que não terá, falei no vídeo anterior, vai lá assistir, não terá o possante Fernando Diniz, o estressado do Fernando Diniz. Levar ele pro psicólogo. O Fluminense tem psicólogo? Tem que levar o Fernando Diniz para lá. Ele tá fora do jogo contra o Bahia e contra, se eu não me engano, o São Paulo também. Pegou 2 jogos de suspensão, porque recebeu o 3º cartão amarelo e em seguida o vermelho. Então tá fora da 12ª rodada, e quem vai assumir no lugar dele é o outro estressado também, que é o tal do Eduardo Barros. Discutiu com o torcedor e tudo. Outra novidade lá no CT, esquerdinha, cadê o esquerdinha? Joga pra caramba, esquerdinha tá com a seleção sub-17. Por isso que ele não foi relacionado pro jogo contra o Atlético Mineiro, mas o GFT poderia ter sido relacionado. O GFT que é capitão do sub-20, lateral esquerdo, titular do sub-20 e capitão da equipe, né? Que é um bom lateral esquerdo, tem feito bons jogos, poderia muito bem ter sido relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Mas provavelmente será relacionado para esse jogo contra o Bahia. GFT é outra novidade que pode ser relacionado para esse jogo. O lateral esquerdo do time sub-20 foi chamado para treinar com um profissional nesta quinta-feira e tem chances de ser relacionado contra o Bahia. Ô pai, ajuda. No empate contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, o Fernando Diniz foi criticado porque o Marcelo passou mal, só tinha o Guga para improvisar, o Guga machucou e colocaram o coitado do Felipe Andrade improvisado ali na lateral esquerda. Provavelmente teremos aí finalmente o GFT relacionado. O esquerdinha não vai poder, como eu disse para vocês, está com a seleção brasileira sub-17 equipe, seleção que ele é titular absoluto da lateral esquerda. Então é isso. Podemos ter a novidade dele no banco, retorno do Marcelo, Ares e Felipe. Eu não falei para vocês que o vídeo só tinha notícia boa, que merecia aquele like esperto? Agora é isso aí, rapaziada. Vamos treinar. Sexta-feira vai ter um treino esperto, porque sábado o jogo é no Maracanã. Vamos pro jogo. Esse jogo é muito importante contra o Bahia, para o Fluminense fazer 3 pontos. Pegar uma moralzinha, uma baita moral pro jogo contra o Sporting Cristal e de sequência do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ainda tá ali no G6, ali, entre os 6 primeiros. Então é importante o Fluminense se manter e brigar lá pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Então essa vitória no Maracanã contra o Bahia é importantíssima em termos de tabela pra gente se manter no bolo aí. Beleza? Peço aquele like, a sua inscrição, seu compartilhamento. Tamo juntos, ajuda o canal Tricolado aí. Tô indo nessa!